A liberdade é um dos maiores presentes que podemos oferecer a um cavalo. Quando deixados em seus habitats naturais, esses majestosos animais experimentam uma vida que poucos podem imaginar. Vastos campos de pastagem, céu aberto e um senso de comunidade com seu rebanho. É aqui, no seu ambiente natural, que os cavalos desenvolvem suas habilidades mais importantes. As pastagens são onde eles encontram alimento, convivem com seus companheiros de rebanho e encontram o equilíbrio necessário para manter sua saúde física e emocional. Mas o que acontece quando esses pastos naturais começam a desaparecer? O que ocorre quando a liberdade que eles conhecem é tirada? Prepare-se para descobrir o que há além da cerca, onde a vida dos cavalos não é mais só sobre cavalgar, é sobre sobrevivência, é sobre adaptação. Bem-vindos ao mundo de cavalos. Cavalos que vivem soltos no pasto durante todo o dia possuem mais liberdade para expressar seus comportamentos naturais do que aqueles mantidos em baias. Esse estilo de vida pode trazer benefícios significativos, mas exige planejamento e atenção para garantir o bem-estar dos animais. Se você está cogitando modificar o sistema de alojamento do seu cavalo para um regime de pasto contínuo, saiba que essa é uma escolha cada vez mais comum. Estudos científicos reforçam que manter os equinos ao ar livre, por períodos prolongados, pode ser altamente benéfico para sua saúde física e mental. Essa percepção tem levado tutores a reconsiderar os métodos tradicionais e adotar uma abordagem mais alinhada ao comportamento natural da espécie. Quando tem espaço para se deslocar livremente, escolher os melhores pontos de pastagem e interagir com outros membros do grupo, os cavalos conseguem atender suas necessidades comportamentais de maneira mais eficaz. Com a devida gestão, cavalos de diferentes raças e modalidades esportivas podem se beneficiar dessa rotina. A única exceção fica por conta daqueles que apresentam predisposição à laminite, condição que exige cuidados específicos. Porém, a adaptação ao pasto não se resume apenas a liberar os cavalos no campo e esperar que se ajustem por conta própria. O manejo correto envolve uma série de medidas estratégicas que vão muito além do que se imagina. Criar cavalos em grupos exige muito mais do cuidador do que o manejo convencional. É necessário compreender tanto o comportamento equino de maneira geral, quanto as particularidades de cada indivíduo. Muitas pessoas acreditam que esse método exige menos trabalho, mas isso é um equívoco. Desde o cuidado com os cascos e a pele, até a manutenção da dieta e o monitoramento do estado emocional dos animais, o papel do responsável continua sendo fundamental para garantir que os cavalos mantidos no pasto tenham uma vida saudável e equilibrada. Hidratação, a essência da saúde equina. A água é o elemento nutricional mais essencial para a sobrevivência dos cavalos. Assim como os animais mantidos em baias, aqueles que vivem soltos no pasto precisam de uma fonte permanente de água limpa e acessível. Se a única fonte disponível for um reservatório de água parada, como uma grande tina, é fundamental verificá-la todos os dias. O primeiro passo é sempre garantir que a água ainda esteja lá. A quantidade de água consumida pelos cavalos pode variar de acordo com as condições climáticas e o nível de atividade física. Além disso, recipientes como tanques de plástico, metal, fibra de vidro ou concreto estão sujeitos a rachaduras, vazamentos e deterioração com o tempo. Outro fator crítico é a qualidade da água. Mesmo uma fonte limpa pode se tornar imprópria rapidamente, dependendo da frequência de manutenção, da exposição ao sol e dos resíduos que acabam dentro do reservatório.
galhos e folhas podem apodrecer, enquanto pequenos animais silvestres podem cair e se afogar, tornando a água um ambiente propício para a proliferação de bactérias perigosas. A decomposição animal, por exemplo, pode levar à contaminação por toxinas capazes de causar doenças graves, como o botulismo. Além disso, a formação de algas nos reservatórios de água parada é um problema frequente. Embora a presença moderada dessas plantas aquáticas raramente cause danos, um acúmulo excessivo pode comprometer a qualidade da água e torná-la desagradável ao paladar dos cavalos. Se os animais deixarem de beber por conta do sabor ou odor alterado, o risco de desidratação aumenta consideravelmente. Para evitar esses problemas, a recomendação é que todos os recipientes de água sejam lavados e escovados pelo menos uma vez por semana. Essa rotina é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos cavalos. Os bebedouros automáticos podem aliviar os tratadores da tarefa constante de limpeza e reabastecimento da água. No entanto, esses sistemas e as tubulações que os alimentam apresentam desafios próprios, especialmente em regiões frias, onde podem congelar no inverno. O ideal é verificá-los pelo menos 2 vezes ao dia para garantir que ainda estão funcionando corretamente. Outro problema comum é a falta de controle sobre o consumo de água. A maioria dos bebedouros automáticos não permite monitorar diretamente a quantidade ingerida pelo animal, com exceção de alguns modelos específicos. Se não for possível medir o consumo de água, será necessário avaliar o estado de hidratação do cavalo, observando se a pele retorna rapidamente ao lugar quando beliscada e se as gengivas estão úmidas. Nutrição. A dieta equina sob medida. A alimentação dos cavalos deve ser altamente personalizada. Animais com metabolismo acelerado que perdem peso com facilidade podem precisar de uma oferta mais abundante e nutritiva de forragem. Já os pôneis robustos, conhecidos por acumularem gordura com facilidade, podem se beneficiar de pastagens previamente utilizadas por outros animais, forçando-os a caminhar mais para encontrar alimento e promovendo um gasto calórico adicional. Para a maioria dos cavalos submetidos a trabalho leve ou moderado e que vivem em pastagens 24 horas por dia, uma dieta baseada no pasto natural, suplementada com minerais essenciais e um balanceador de ração, é suficiente. No entanto, essa necessidade varia conforme o tipo de gramínea disponível, a localização geográfica e a época do ano. Em determinadas regiões, é comum suplementar os cavalos mantidos a pasto com feno, já que as áreas de pastagem costumam ser pequenas demais ou superlotadas, dificultando a manutenção de uma oferta adequada de gramíneas nutritivas durante o ano todo. Além disso, cavalos jovens em crescimento, atletas de alto desempenho e éguas prenhes ou lactantes podem demandar uma ingestão calórica superior à que a grama pode fornecer. Como cada animal e cada ambiente possuem particularidades, é essencial avaliar as necessidades nutricionais individualmente, garantindo um equilíbrio adequado para cada cavalo. O melhor que você pode fazer é observar a condição física do cavalo, ou seja, perceber se as costelas estão visíveis ou se estão totalmente cobertas por uma camada de gordura. Se o seu cavalo se encaixa na categoria de camada de gordura, é hora de intervir, pois a obesidade pode aumentar o risco de problemas nas articulações, laminite e outras complicações de saúde. E aí, o pastoreio, que seria uma estratégia eficaz para controlar o ganho de peso, acaba se tornando uma dor de cabeça. Uma alternativa é o sistema de pastoreio rotacional. Os tratadores mantêm os cavalos em uma seção cercada de uma área maior de pastagem e movem a cerca de 30 centímetros todos os dias, mantendo a mesma área cercada. Esse método permite que os cavalos passem o dia inteiro pastando áreas já sobrepastoreadas, enquanto consomem uma faixa de grama fresca e nutritiva, alinhada com suas necessidades dietéticas. Outra saída útil pode ser o uso de focinheiras para pasto,
desde que se ajustem corretamente e sejam verificadas regularmente. No entanto, muitos cavalos aprendem a pastar de forma eficiente mesmo com elas. Por isso, o monitoramento contínuo da condição corporal permanece essencial. Por outro lado, cavalos mantidos em pastagens de baixa qualidade, especialmente no inverno, e os que estão abaixo do peso exigem forragem adicional e/ou ração complementar. O objetivo é garantir que tenham forragem à vontade, suficiente para atender às suas necessidades de mastigação e consumo durante a maior parte do dia e da noite. Cuidados com os cascos. Cavalos mantidos a pasto podem não precisar de ferraduras com a mesma frequência que os confinados em baias, pois eles se movimentam de forma mais natural, ao contrário de quando permanecem parados o dia todo. Sem as ferraduras, a circulação sanguínea nos cascos aumenta, o que favorece o espessamento da parede do casco e da sola. No entanto, se você decidir retirar as ferraduras do seu cavalo a pasto, é importante notar que esse espessamento pode levar de vários meses a mais de um ano, especialmente na sola. Remover as ferraduras, ao menos nas patas traseiras, também é mais seguro para os cavalos que dividem o mesmo espaço, já que os cavalos ferrados podem causar danos maiores quando chutam. Porém, não diminua as visitas ao ferrador. Muitas pessoas pensam: ele está ao ar livre e sem ferraduras, então pode ficar mais tempo, talvez 8 semanas entre os cortes. Mas isso depende de cada cavalo. Em alguns casos, esperar 8 semanas pode resultar em unhas crescidas demais e pés achatados. O ideal é realizar cortes mais frequentes, a cada 3 ou 4 semanas, para ajudar a restaurar e manter um casco mais saudável para cavalos que vivem a pasto sem ferraduras. Porém, se o cavalo trabalha em terrenos duros ou rochosos, possui condições específicas nos cascos ou membros, ou compete em disciplinas de impacto, como salto ou adestramento, ele provavelmente precisará de ferraduras mesmo sendo um cavalo de pasto. O piso ideal para pastagem é uma terra firme e coberta de grama. Contudo, mesmo em cercados adequados, áreas de tráfego intenso frequentemente ficam lamacentas, o que pode causar rachaduras nos cascos, doença da linha branca e outros problemas nos pés. Os proprietários podem melhorar o piso nessas áreas de grande circulação com estabilizadores de solo e bom sistema de drenagem. Quando as pastagens ficam lamacentas, é recomendável estabelecer um cronograma de rotação e cercar temporariamente algumas seções para dar tempo para a recuperação da área. Embora seja importante limpar os cascos dos cavalos diariamente, especialmente para verificar se há lesões ou pedras presas, o mais importante é a observação constante. Você precisa perceber se ele não está andando normalmente para poder intervir imediatamente e também saber quando foi a última vez que ele andou normalmente, porque essa é uma informação crucial para repassar ao ferrador e ao veterinário. Você já imaginou se comunicar com um cavalo sem precisar de gritos, força ou medo? Essa foi a grande descoberta de Monty Roberts, o verdadeiro encantador de cavalos. O livro O Homem que Ouve Cavalos revela como ele revolucionou o treinamento equino com um método baseado em respeito e compreensão, algo que até a rainha Elizabeth II reconheceu. Essa história incrível inspirou até Hollywood e mudou para sempre a forma como nos relacionamos com os cavalos. Se você ama cavalos, este livro é leitura obrigatória. Quer descobrir os segredos da linguagem dos cavalos e transformar sua conexão com eles? Então, ao final de nosso vídeo de hoje, clique no link da descrição e garanta já o seu exemplar. Cuidados preventivos. Cavalos adultos e saudáveis a pasto normalmente precisam de exames de bem-estar e visitas preventivas 2 vezes por ano. Essas visitas são a melhor forma de manter um cavalo em saúde ideal, prevenindo doenças evitáveis por vacinação, mantendo a saúde oral, identificando problemas que exigem correção,
como dificuldades de desempenho, ganho ou perda de peso, problemas nos cascos, anomalias dentárias, avaliando a manutenção de condições de saúde crônicas, como disfunção da pars intermédia pituitária e asma equina, e realizando o diagnóstico precoce de doenças novas que possam ter um início insidioso. Pele e termodinâmica. Distantes da proteção do telhado do estábulo, a pele e o pelo dos cavalos ficam expostos a muitos fatores climáticos. A umidade é a principal preocupação, pois pode colocar os cavalos, especialmente os que vivem em climas mais quentes, em risco de desenvolver a doença bacteriana conhecida como rain rot. No entanto, pelagens saudáveis geralmente possuem uma camada oleosa na pele que ajuda a evitar a umidade. Independentemente da qualidade do pelo, os cavalos devem sempre ter acesso a abrigo ou árvores para sombra, permitindo que escolham se proteger da chuva, vento, outros climas severos ou do sol. A escovação regular, 1 ou 2 vezes por semana, também pode remover sujeira e ventilar a pele, ajudando a prevenir o crescimento bacteriano. Se o seu cavalo desenvolver rain rot, mantenha-o dentro de estábulo ou coloque uma capa nele durante o tempo chuvoso enquanto ele se recupera. O abrigo também é fundamental para proteger os cavalos, especialmente aqueles com pelagem branca e pele rosa, da exposição solar. Além disso, pode proporcionar um descanso contra insetos voadores. Para cavalos mais sensíveis, pode ser necessário aplicar protetor solar e repelente de insetos com mais frequência. Cobrir os cavalos com cobertores pode interferir nas suas termodinâmicas naturais. Se forem mantidos ao ar livre e não tosados, a maioria dos cavalos desenvolve pelo suficiente para se manter aquecida no inverno, especialmente se receberem forragem suplementar adequada, o que ajuda a gerar calor através da combustão interna da digestão. Cobertores também impedem que os cavalos aproveitem o efeito isolante da piloereção, o levantamento dos pelos causado pela contração dos músculos da pele quando está frio. Cavalos que foram tosados, animais mais velhos e raças mais sensíveis ao frio, como os puro-sangue e os árabes, podem precisar de cobertores em dias particularmente frios e ventosos. Cavalos letárgicos ou tremendo podem estar com frio excessivo, e se a temperatura corporal estiver abaixo de 37,5, precisam de cobertores. No entanto, é importante lembrar de remover os cobertores regularmente para verificar se há feridas e para checar a condição corporal. Soltar um grupo de cavalos juntos em um pasto pode ser perigoso se não for feito corretamente. Essa é uma prática que exige observação cuidadosa e conhecimento das relações individuais entre os cavalos. Os cavalos desenvolvem hierarquias complexas ao longo do tempo, e a melhor situação ocorre quando os grupos são estáveis. A introdução ou remoção de um cavalo do grupo pode desestabilizar a estrutura e criar problemas. Quando for introduzir um novo cavalo, recomenda-se agrupá-lo com 1 ou 2 membros calmos do rebanho, separadamente dos outros, por alguns dias antes de colocar todos juntos. Em geral, grupos maiores e pastagens mais amplas permitem o estabelecimento de uma hierarquia mais tranquila após essa introdução inicial, provavelmente devido ao espaço extra que permite aos cavalos se distanciar quando necessário. É importante garantir que os cavalos de classificação mais baixa possam acessar comida, água e abrigo sem o risco de serem impedidos. Mantenha a comida e a água afastadas das cercas e ofereça-as em vários locais distantes, uns dos outros. Evite abrigos com apenas uma porta. Eles devem ser totalmente abertos de um lado ou ter 2 portas, para que os cavalos de classificação mais baixa possam escapar quando necessário. Segurança no pasto. Cavalos mantidos em estábulos raramente escapam rumo à estrada, pois existem várias barreiras para mantê-los dentro. Já os cavalos a pasto muitas vezes contam com uma única linha de cerca,
para impedir que se afastem. Por isso, as verificações regulares das cercas são essenciais. É recomendado fazer a inspeção do perímetro todos os dias. Melhor ainda, tenha uma cerca de segurança dupla, especialmente se sua fazenda estiver próxima a uma estrada movimentada. Árvores caídas, ventos fortes e até os próprios cavalos podem derrubar cercas, e uma cerca adicional pode garantir a segurança deles. Nunca deixe seus cavalos sem supervisão por mais de um dia. Mesmo que tenham comida e água ilimitadas, é necessário que alguém verifique sua saúde e segurança em caso de lesões, falhas na cerca ou doenças repentinas como cólica. Pelo menos, alguém precisa se aproximar o suficiente para fazer uma inspeção visual, verificar se estão caminhando normalmente, se aparentam ter bom apetite e se a água está adequada. Manter cavalos ao ar livre em pastagem 24 horas por dia, 7 dias por semana e em grupos requer tempo e esforço, mas saber que seus cavalos estão mais felizes e saudáveis ao ar livre vale o trabalho. Quer apoiar o canal e ter benefícios exclusivos? Agora você pode fazer parte do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos especiais. O que você ganha ao se tornar membro? Selos de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários, emojis exclusivos para usar no chat e interagir com a comunidade, apoio direto à criação de mais conteúdos incríveis sobre cavalos. Junte-se ao nosso time e ajude a fortalecer esse espaço para apaixonados por cavalos. Basta clicar no botão Seja Membro e embarcar nessa jornada com a gente. Da primeira brisa fresca ao toque da terra sob seus cascos, adaptar um cavalo para a vida ao ar livre não é apenas um processo, é um pacto de confiança entre o animal e seu cuidador. Quando respeitamos o tempo, as necessidades e os instintos desses animais, não apenas os ajudamos a se adaptar, nós os devolvemos à sua verdadeira essência. O equilíbrio entre domesticação e natureza não precisa ser uma batalha, mas sim um reencontro.